Grande do Sul tem uma tradição no mercado internacional. Algumas, né, lideranças, grandes grupos, mas, do modo geral, não estão preparadas, mas vão se preparar, porque o tempo vai ajudar e nós vamos nos qualificar. Eu acho que o Rio Grande do Sul tem setores premium, o Tarson falou aqui, e eu lembro muito do Uruguai, né? O Uruguai é um país de 3,5 milhões de habitantes, e que tu pensares todos, praticamente o produto é premium, porque a qualidade não tem escala, não tem volume, mas tem uma condição de chegar a um poder aquisitivo de pessoas do mercado europeu que tem um nível de exigência na qualidade muito maior que o Brasil, obviamente, a Europa como um todo, por uma questão cultural, uma questão, enfim, de poder aquisitivo, né? Uma classe média muito maior. Nós temos aqui 220 milhões de pessoas no Brasil, mas temos 100 milhões de pessoas pobres, né? Então, nesse mercado que a gente fala de 720 milhões de pessoas, pô, no Mercosul, se nós vamos, a pobreza da Argentina, a pobreza do Uruguai é menor, porque é um país menor, o Paraguai, enfim. Mas eu vejo o seguinte, os setores no Rio Grande do Sul, e o Luciano deu uma tocada nesse assunto, por exemplo, o biodiesel. Nós somos hoje, no Rio Grande do Sul, seguramente, a maior potência de produção de biodiesel do Brasil. Nós temos 4, 5 companhias aqui importantes, relevantes, que juntando elas todas, são 50 bi de faturamento. Então, isso eu acho que é importante para o mercado. O Rio Grande do Sul tem condição e tem tradição com o mercado internacional, de relação com a Alemanha, relação com a França. E voltando à questão da pecuária, o agronegócio brasileiro ele é competitivo. Agora, tem que agregar valor. E eu acho que o valor, o selo da sustentabilidade, ele é fundamental para o consumidor europeu. Porque o consumidor europeu ele vai à gôndola e olha o produto e vê a quantidade de emissões de gases de efeito estufa na cadeia, desde lá da embalagem, né, da produção, da fonte de insumo. Então, é um consumidor mais exigente. Então, acho que cria um mercado, acho que a indústria, o agro, a área de serviço, toda vai se qualificar porque quer atingir esse mercado europeu. E o mercado europeu, eu vejo que tem uma grande oportunidade com essa integração com o Mercosul de tomar um novo posicionamento, né? Quando se fala a Europa realmente, né, por várias razões, e uma das razões que a maioria dos alinhamento mais social, né, social-democrata ou mais social-democrata, né, e uma série de benefícios e a redução de hora de trabalho, isso criou um problema social na Europa, né? Espero que o Brasil não repita esse erro que aconteceu na Europa. Na redução de jornada, né, a tendência, a meta da Europa era trabalhar 3 dias por semana, chegar a 3 dias por semana, né, a insistência disso. Isso acaba com o consumo, porque vai viver do Estado. O Estado vive de quem? O Estado não gera nenhuma riqueza, né? Quem gera é o contribuinte que paga para sustentar essa estrutura, mega estrutura que o Brasil tem e outros países têm. E nós temos que resolver o problema do Estado também. O Estado tem que gastar menos, porque gasta mal e gasta muito. E isso gera problema para o país, para o industrial, porque a economia, né, o custo é maior, é tudo custo de produzir. Esta agenda é uma agenda positiva para o Brasil. Esse acordo é fundamental, foi muito esperado por muitos anos, foi debatido, nós fizemos, eu fui 20 anos presidente da Câmara da Indústria, Comércio e Turismo do Uruguai e Brasil, depois Mercosul, trouxemos aqui rodadas, né? O Luciano acompanhou muito, a Fieres acompanhou muito disso, a gente esteve juntos, rodadas com os embaixadores que nunca tinham saído do Mercosul, para vir ao Brasil discutir numa mesa, né, e nós, na OAB também, durante 9 anos, presidimos a Comissão de Relações Internacionais do Mercosul e a integração, discutimos muito tudo isso. Agora é o grande momento do Brasil, né, trabalhar sério, focado, porque é um mercado muito qualificado, e nós vamos aprender a trabalhar, porque os requisitos e as normas são feitas para serem observadas e cumpridas. Se não cumprir o acordo, né, o Acordo de Paris, com relação à questão da sustentabilidade, vai ficar fora. Sim. Eu quero voltar para o Luciano, mas antes para o Tarson, vi que estava rindo aí, Tarson. Discorda, pelo jeito, da opinião do Marcino? Olha, tem estudos, por exemplo, a Finlândia, que reduziu a jornada de trabalho,
comprovam, estudos comprovados, aonde tu reduziu a jornada de trabalho sem redução de salário e ganhou a produtividade. Não para em pé essa discussão de que as pessoas trabalham pouco. Pelo amor de Deus, Martino. E até porque tu querer que as pessoas... essa estratégia de pensar que não se deve reduzir a jornada de trabalho, ela é uma estratégia que está alinhada com aquilo que eu estava falando de pensar sempre o ganho em cima da superexploração e da redução dos custos da produção. Quando o caminho que a gente tem que fazer é o caminho contrário. A gente tem que ter o caminho que trabalhadores mais bem pagos vão consumir mais, trabalhadores com mais tempo livre vão consumir mais. É evidente que é desafiador para as empresas, mas no mundo inteiro, a Espanha, por exemplo, reduziu a jornada de trabalho e vem crescendo a economia espanhola. Então, assim, é muita ideologia e um pouco de falta de solidariedade e empatia com as pessoas, achar que é um problema as pessoas trabalharem menos. Martino, sinto muito. Não, eu não entendo que as pessoas tenham... Eu não tenho nenhum preconceito, ao contrário. Até porque a gente já trabalha menos com qualidade há muito tempo. E várias pessoas, né? E eu me incluo nesse grupo. Eu entendo que o Estado não pode prover tantas coisas que... E nem o setor privado não pode substituir o Estado também em muitas coisas, porque já está onerado. Eu acho que nós temos que gerar bons empregos. Eu acho que a indústria, o agronegócio, a área de serviço tem que gerar emprego e renda. Só que o ônus do Estado é muito grande em cima do setor produtivo. E é isso que eu acho que o país tem que resolver, porque nós não vamos resolver todos os problemas. 100 milhões de pobres o Brasil tem, né? 100 milhões de pessoas. Quer dizer, quem é que sustenta isso indiretamente? Quem é que sustenta? É o setor produtivo. Quem é que paga essa conta, pelo amor de Deus? O governo, os estados não geram uma riqueza. Já que eu vou trazer vocês dois para a discussão do 6 por 1 aí no próximo debate. Mas quero voltar um pouquinho sobre o Mercosul. Eu aticei e depois eu recuei aqui, viu? Senão vou monopolizar o debate. Mas é bom, é conversas cruzadas, né? Queria só perguntar, e aí eu vou jogar para vocês a pergunta, que é o seguinte. Não tem risco O Mercosul sempre foi um pouco caranguejo, né? Até pelas brigas ideológicas. Então, quando tem um presidente de esquerda no Brasil, tem um de direita na Argentina. Aliás, qual o interesse da Argentina ter aprovado tão rapidamente um acordo, sendo que o presidente lá é aliado do Trump, de primeira hora? Então, essa era uma pergunta que eu queria colocar para vocês. Por que o Milei aprovou tão rapidamente o acordo? Segundo, sendo o Mercosul muitas vezes caranguejo, um puxando o pé do outro para que não cresça, não tem um risco de haver algum tipo de desordem política que prejudique o acordo? Tempo. Não quero ficar monopolizando o debate, mas eu acho que, pelo contrário, eu acho que vai impor uma retomada mais consistente do Mercosul. Porque, na minha opinião, de um lado, assim, o Milei aprovou, mas para mim é o mesmo contexto da União Europeia. A Argentina está numa situação de desorganização da sua economia e de caos e de fragilidade, onde o governo tem muito pouca margem de manobra para poder estar querendo peitar a União Europeia e peitar o Brasil. Então, e, afinal de contas, é um acordo de livre comércio. Como é que um presidente libertário não vai ser a favor do livre comércio com o Ocidente? Então, eu acho que é por isso. O Trump se coloca também, né? Mas o Trump é um outro. O Trump é um caso já de psicológico, já de psicopatologia. O Trump é um caso de junta médica que eu acho que não resolve o problema dele. Mas eu acho que vai ajudar, porque um dos problemas do Mercosul é que o Mercosul, historicamente, ele sempre foi muito mais uma zona de livre comércio do que uma real união econômica. A Europa tem uma institucionalidade, a Europa tem um planejamento comum. O que nos falta, por exemplo, no Mercosul, é uma integração econômica efetiva. Para além do comércio, infraestrutura, rodovias, ferrovias. O Mercosul não consegue se pensar como um todo, em parte por essas divergências políticas, mas eu acho que os desafios que o acordo com a União Europeia coloca vão empurrar o Mercosul para levar a integração nossa para um patamar melhor. Porque, tipo assim, nós vamos ter que nos unir. Muito conversávamos, já há mais de 10 anos atrás, por exemplo, de por que a gente não faz um trabalho unido entre os produtores de vinho de Mendoza, os do Rio Grande do Sul e os do Uruguai, para promover os vinhos do Mercosul, por exemplo.
Exatamente. Não, eu vejo bem nessa linha, assim, eu acho que o acordo do Mercosul e União Europeia vai ser uma pauta comum, né, justamente de avanço, né, em temas que o Mercosul deixou a desejar ao longo da sua história. Ele ficou justamente, como o Tarson comentou, numa união aduaneira, limitada a uma união aduaneira, com uma TEC, né, cheia de retalhos. O Mercosul ele tem muitas exceções, né? Ele avançou muito no comércio no início, mas depois ele teve uma pauta muito multilateral e começou a perder o seu foco, né, como bloco econômico, e nesse período, lógico, a China e todo o investimento e comércio se trasladou para a Ásia, né, e foram formando os acordos de cooperação nesse sentido, e nós ficamos para trás. Então, agora é o momento de retomar, né, um tempo perdido, daria para dizer assim, de desconcerto do Mercosul, para entrar numa pauta, né, junto com o acordo, aproveitando o acordo do Mercosul Econômica para fomentar justamente aquilo que é uma das coisas principais, que é o comércio, investimentos, né, e integração maior ainda. Nós já temos no Rio Grande do Sul, por conta das nossas história e migração, mas o Brasil, de modo geral, o Mercosul, né, vai ter um ganho nesse sentido. Então, eu vejo que mesmo com governos, né, talvez de partidos diferentes, terão essa pauta comum justamente para seguir. E o próprio acordo, dentro do seu arcabouço, ele exige práticas, né, regulatórias unificadas, regime aduaneiro melhorado, né? Até hoje eu estava lendo no jornal outro dia a questão contábil, né? Os demonstrativos de resultado vão ter que ser padronizados. Então tem uma série de exigências e compliance, sustentabilidade. Uma outra coisa importante, né? Assim, o acordo que a gente fala de livre comércio, o nome dele é Acordo de Parceria, o nome correto, Mercosul e União Europeia, e ele é dividido em dois. Né? Nós estamos falando agora, o que nós comentamos até agora, está na parte do ITA, que é o Acordo de Comércio e Investimentos, né? Que é o que vai ser aprovado e que vai entrar em vigor, que é essa parte comercial e de investimentos. A parte mais política e de temas como clima, como corrupção, como terrorismo, cooperação técnica, digitalização, está no acordo de parceria, que chama, né? E esse sim vai precisar ser ratificado em todos os 27 países da União Europeia. Foi uma estratégia para conseguir aprovar, né? Exatamente. Mas ele já nasceu assim. Ele é a parte, vamos chamar, mais política, né, do acordo. E aí, nesse caso, dessa segunda parte, não basta apenas a Ursula, a presidente da Comissão Europeia, assinar, como ela manifestou hoje na imprensa, né?